Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Gazeta Entrevista desta terça-feira. Estamos chegando aqui com o Gazeta Entrevista, 1h26 agora. Estamos ao vivo aqui pela TV Gazeta, ao vivo também nas redes sociais. Aproveita e você que não pode ver a gente na televisão, vai lá no tablet, no celular, compartilha, comenta, interage com a gente. Hoje no Gazeta Entrevista eu começo recebendo aqui o deputado estadual Gelen Diniz, do Progressistas. Deputado que foi reeleito para mais um mandato, obteve quase 9 mil votos, mais do que dobrou a votação dele em relação à primeira eleição, e num cenário político difícil, deputado, porque já não é fácil se eleger deputado estadual, com todos os contratempos, questão de coeficiente, e o senhor teve essa votação, quase 9 mil votos, mais do que duplicou a sua votação em relação à primeira eleição, nesse cenário difícil de desconfiança da população em relação à classe política, de muita coisa que acontece no calor da campanha que não dá para contornar, né? Aliados que, de repente, abandonam, né? As traições e etc. Como é que o senhor explica essa façanha? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todo o povo acreano. Quero dizer que é uma satisfação imensa voltar aqui no seu programa, dar mais uma entrevista. Inclusive, quero agradecer o espaço que você me deu ao longo do meu mandato. Estive aqui várias vezes. E isso é um ponto importante. Inclusive responde em parte a sua pergunta. Sim. Essa exposição na mídia, a exposição do trabalho feito na Assembleia Legislativa durante esses 4 anos, os projetos apresentados, alguns aprovados, outros não, nosso posicionamento, acredito que colaborou muito para alcançarmos essa votação. Tem deputado que gera notícia, gera fatos relevantes e acabam indo para a mídia, como é o caso do senhor e outros. E tem deputado que passa 4 anos mudo, calado. E depois reclama que o povo não reelegeu. Mas o cara não apareceu, não fez nada relevante. O senhor não, o senhor tem um mandato produtivo. Muito obrigado, Rogério. Então, durante esses 4 anos a gente trabalhou muito, né? Participamos várias vezes de debates. Eu tive fazendo uma conta breve, nós fomos na tribuna da Assembleia umas 400 vezes ali. Defender o que a gente acredita, criticar o governo muitas vezes. Mas não é porque sou oposição ainda hoje que sou daquelas oposições xiitas, que não conversa, que não dialoga. Não. Muitas vezes eu votei com o governo nesses 4 anos. Então esse é o diferencial. Isso que eu penso que seja o diferencial. Trabalhar, expor o que você fez. Nós fizemos uma publicação, informativos, onde constava PEC, que acabou a pensão de ex-governador, que foi de nossa autoria. Claro que a aprovação foi unânime, todos votaram. Tem uma confusão em relação a isso. O senhor apresentou essa PEC, foi aprovada, etc. A pensão foi extinta, mas foi extinta daqui para frente. Então, quando o governador eleito Gladson Cameli propôs mandar um projeto extinguindo, ele fala extinguir com relação às que ainda permanecem. Aí tem gente que diz, não, mas direito adquirido. Mas um direito inconstitucional, me parece que ele nunca foi adquirido, né? Rogério, é até bom a gente esclarecer essa história, porque o que a Assembleia fez era o que estava ao alcance da Assembleia. Ela revogou integralmente o artigo 77 da Constituição do Estado do Acre. Ou seja, o fundamento legal para pagar pensão para ex-governador não existe mais. A Assembleia não fala se é para frente ou se retroage, se o efeito é ex nunc ou ex tunc, juridicamente falando. A Assembleia não faz isso, a Assembleia simplesmente revogou a lei. Eu entendo que tem que retroagir, que tem que tirar de todos. Não tem mais base legal nenhuma. Inclusive, Rogério, eu representei o Ministério Público Estadual do Estado, Ministério Público do Estado, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, para que ela acionasse o Judiciário e suspendesse de todos. Eu fiz essa representação como cidadão, porque eu entendo que tem que extinguir para todos. Agora, o que a Assembleia podia fazer, já fez, depende de um ato do governador. Atual governador, Tião Viana, pode simplesmente, com uma canetada, mandar suspender os pagamentos. Assim como o próximo governador, Gladson Cameli, também pode suspender com uma canetada. Não precisa mais manifestação da Assembleia Legislativa. E o próprio STF já julgou inconstitucional em vários estados. E aquele que entender, aquele que recebia pensão, que entender que tem direito adquirido, procure o Judiciário. O Judiciário vai dizer se ele tem direito ou não. Mas pode ser suspenso hoje ainda, se o governador do estado quiser, para quem já recebe. Eu entendo que tinha que ser feito naquele dia, no dia que aprovamos e que foi promulgada pela mesa diretora da ALEAC, como é uma emenda à Constituição, não é o governador que promulga, sim a mesa diretora. Então, naquele mesmo dia já poderia ter sido suspenso, mas não foi. O governo do estado continua pagando para quem já recebia.
mas pode ser suspenso. Bem, deputado, agora o senhor vai passar a ser governo. Até hoje o senhor foi oposição, ainda nesse mandato que termina. Quer dizer, vai passar de baladeira a vitrine. E como é que vai ser? Porque atacar é relativamente fácil, defender nem tanto. Ô, Rogério, quem me conhece sabe do meu posicionamento, né? Claro, agora somos governo. Vamos tentar fazer um bom governo. Eu estou lá para somar. Sou aliado do governador, sou do mesmo partido, né? Então a gente vai defender o governo sim, mas vamos fazer aquela defesa com responsabilidade, não simplesmente assinando um cheque em branco, como eu vejo que acontece hoje com quem é governo, né? Eu, inclusive, algumas vezes na tribuna da Assembleia eu disse, olha, se o governo mandar um papel em branco aqui, os deputados da base aprovam. Aprovaram, por exemplo, só a título de exemplificação, autorização para o governo vender aquele terreno ali que fica em frente ao Uninorte. A Assembleia deu, a base aprovou, salvo engano, avaliado em 7 milhões, sendo que lá teve construções em torno de 11 milhões de reais, ou seja, um terreno que é do governo, onde foi investido 11 milhões, e agora não, porque já tem alguns anos, acho que salvo engano 2 anos, a Assembleia autorizou o governo a vender esse terreno por 7 milhões. Queriam construir um centro administrativo. Eu digo, isso é um absurdo. Então, sim, vamos ser base sim, mas muitas vezes eu tenho certeza que a gente vai sentar com o governador e dizer, governador, esse projeto aqui não é bom. Deputado, vamos tentar mudá-lo, né? Mas teve aliado aí que se elegeu e que está dizendo que vai ser deputado independente. Existe isso, deputado? Como é que o senhor vê isso? Porque se elegeu pela oposição, quer dizer, aí agora vai virar independente, como assim? Eu acho que a gente tem que respeitar as diferentes opiniões, né? Tem deputado que se elegeu do governo, que com certeza vai para a base, né? Já deve estar conversando com o governo. Assim como a gente tem que respeitar também quem se elegeu na oposição e que diz que é independente, né? Nesse momento a gente não deve fazer críticas. Vamos aguardar os posicionamentos dessas pessoas. O que interessa para a população do Acre não é se ele é da oposição, se ele é do governo, se ele é independente, e sim se vota conforme os interesses da população. Deputado, e a eleição para a mesa diretora da Assembleia? Todos os partidos querem. O PP é um dos mais fortes, teve uma bancada de 3 deputados, conseguiu manter. Agora o PMDB também, são os mais votados. Como é que vai ser? Como é que vai decidir? Olha, eu já sentei com o governador eleito, o senador Gladson, expus o meu interesse, porque eu sou assim, Rogério, se eu tenho interesse em algo, eu digo que sim. Se eu não tenho, eu digo que não. Então o senhor quer? Diferentemente, quer a presidência? Diferentemente de alguns políticos, né, que às vezes querem A e dizem que querem B. Sim. Não, eu não sou assim. Eu tenho interesse sim. Eu coloquei o meu nome à disposição do governador eleito. Ele me disse o seguinte, não abre mão que a presidência seja do PP, de um deputado do Partido Progressista. E que nesse momento os deputados que têm interesse, no caso o PP tem 3, se articulem, busquem apoio dos demais colegas. Então é isso que eu estou fazendo, estou conversando com os demais, mas eu sou aliado, eu quero somar com o governo. Mas o senhor colocou seu nome para presidente, para primeiro secretário? Olha, eu tenho interesse em ser presidente da Assembleia Legislativa. Eu coloquei meu nome à disposição do governador eleito. Mas ele também falou que conversei não vai com vários interferir, colegas, né? Sim. Também falou que não vai Tanto o interferir. governador como o vice-governador eleito, o Major Rocha, também já conversei com ele, disse que o posicionamento de ambos é manter uma certa distância e não intervir. Só irão intervir se houver risco da oposição chegar à presidência da LEAC. Senão, os deputados que têm interesse se articulem. O senhor vai ser governo e vai enfrentar uma oposição dura, porque o PT e o PCdoB, não se engane, eles vão para cima e eles sabem fazer oposição melhor do que governar. E aí, vocês estão preparados? Eu tenho ouvido muito esse comentário, né, que o PCdoB e o PT na oposição são muito bons, mas eles passaram 20 anos no governo, né? E nós queremos pessoas boas na oposição, sim, que nos mostrem os erros para que possamos corrigir. Tem deputados qualificados, Daniel Zen, Genilson, Edivaldo Magalhães, Jonas Lima. Estou falando só do PT e PCdoB. Claro que tem outros partidos da oposição também. Mas vamos administrar com seriedade, com compromisso com a população. Então a oposição não vai ser problema. Quando a oposição mostrar que algo está sendo feito de forma errada, é bom para quem está no governo, para que corrija. Eu tenho certeza que será bom esses debates. Tem uma movimentação aí de bastidores, de grupos da oposição, lideranças, aliados, querendo que o governador eleito já faça o loteamento dos cargos. Sendo que o governador se elegeu com um discurso totalmente o contrário disso, que ia fazer um governo acima de partidos, que ia reduzir o tamanho da máquina, que ia utilizar critérios técnicos para as nomeações.
E essa fome toda, deputado, tem que alguém dar uma acalmada nesse pessoal. Olha, eu acredito que o governador ele vai agir com sabedoria. É claro que ele tem que medir. Não pode ser simplesmente cercado por técnicos, nem simplesmente por políticos. Ele vai ter que saber dosar. Claro que tem cargo que não pode abrir mão, tem que ser um técnico para a área. Como assim? Ele tem que ter políticos também. Tem uma coordenação política, quem que vai ocupar? Tem que ser um político. Então, eu tenho certeza que o governador vai ter sabedoria nesse ponto. Agora, não pode inchar a máquina como o PT inchou. Isso aí não pode acontecer. Tem que mostrar para a população que é diferente. Tem que reduzir. Eu sempre critiquei, Rogério, você viu mais de uma vez, 14 milhões com a mídia anual e a Polícia Militar 6 milhões. Não pode. Está tudo errado. Então, tem que corrigir isso. Deputado, o atual governador disse que vai deixar 1 bilhão e 300 milhões em caixa para o governador eleito. E ninguém da oposição contestou. Então vocês acham que o governo do Acre tem 1 bilhão e 300 milhões em caixa? Não, não tem. O Acre tem muita dívida. A gente sabe que o Acre deve aproximadamente 6 bilhões de reais. O endividamento do estado do Acre é quase 100% do seu PIB. Claro que o estado pode se endividar em até 200%, mas não é isso que nós queremos. Quanto a essa declaração do governador, nós temos uma equipe de transição que está trabalhando com a equipe do governo. Ao final dos trabalhos, a gente vai ter noção do que há realmente. Qual a dívida do Estado, quais os créditos que o Estado tem. Salvo engano, esse recurso que foi publicado na mídia são recursos carimbados de convênios que exigem contrapartida do governo do Estado do Acre. E a gente sabe que o Acre não tem condições. Esse ano ainda, o Acre deixou de aplicar recursos em ramais porque não tinha uma contrapartida para dar para o governo federal, para executar essas obras. Então, vamos aguardar. A situação do Estado do Acre financeira não é boa. O governo está tendo dificuldade para pagar a folha no final do mês. Mensalmente, 40 milhões de reais são retirados dos cofres do Tesouro para o Acre Previdência. Então, por aí você vê. A nossa Previdência do Estado do Acre, dos servidores do Estado do Acre, é deficitária em 40 milhões mês. Imagine isso ao longo de um ano. Então, tem muita conta para pagar. Por isso, nós precisamos de um governo que haja com austeridade, com compromisso. Não pode inchar a máquina de maneira nenhuma. Tem que cortar cargos comissionados. Isso é uma sugestão para o governador. Claro que a última palavra é dele. Deputado, recentemente o próprio governador eleito fez um convite para que o presidente da Assembleia, que é do Partido dos Trabalhadores, se filie ao seu partido, o partido de vocês. O senhor, o que pensa disso? Olha, eu não conversei com o governador a respeito desse tema. Eu li na mídia, que fez uma visita, que convidou. O Partido Progressista ele está de portas abertas para as pessoas que querem compor, principalmente um quadro qualificado como presidente da Assembleia, o deputado Ney Amorim, que almejava inclusive um cargo de senador. Então, tirou uma votação extraordinária para um deputado estadual que está disputando um cargo de Senado. Então, eu acredito que se vier para o PP vai somar, mas não conversei com o governador a esse respeito, e tem muita água para passar debaixo da ponte. Então o senhor concorda que se, por exemplo, algum secretário for nomeado vindo lá da Frente Popular, não tem problema? Rogério, quanto a essa pergunta, eu vou me filiar à corrente do senador Sérgio Petecão, em que pese a capacidade de A ou B, eu acredito que dentro da oposição tem quadros qualificados também. Temos pessoas aqui capazes para exercer os mais variados cargos do governo. Se a gente não encontrar na oposição, tudo bem, que vai buscar lá fora. Bem, deixa eu encerrar com uma pergunta. Sena Madureira se tornou o centro dessa eleição em alguns aspectos. Tem o que lá em Sena Madureira, deputado, que de lá vem tanto voto, vem tanta confusão, vem tanta história que ganha do resto do estado? Olha, Sena Madureira tem um povo extraordinário, um povo maravilhoso, acolhedor, e que gosta de política. Que quando termina a eleição já está tratando da eleição seguinte. Isso é bom para quem ama política como eu, para você também deve gostar muito, que sempre entrevista políticos. Então, Sena Madureira é essa cidade com uma população que respira política. Então, lá as pessoas tomam partido, as pessoas não se escondem. Tirar uma votação extraordinária em Sena Madureira, sem apoio de prefeitura, sem apoio de governo do estado, 2.771 votos. Inclusive, Rogério, quero aproveitar a oportunidade para agradecer os 8.479 votos que tirei no estado do Acre. Muito obrigado, população acreana, pelo reconhecimento de um trabalho de 4 anos. E muito obrigado, minha querida Sena Madureira. Na eleição passada eu tirei 1.930 votos em Sena. Nessa eleição, apesar das perseguições,
2771. Muito bem, eu quero agradecer a audiência de todos aí em Sena Madureira que sempre nos dão o prestígio da audiência. Deputado, parabéns pela vitória, muito obrigado. Muito obrigado, Rogério, e estou à sua disposição. Sempre que precisar, é uma honra para mim vir aqui. Eu quero até agradecer aqui o deputado, que tem candidato que se elegeu, outros que foram reeleitos, que estão muito estrela. A gente liga, manda mensagem, o sujeito não dá a mínima, não é? Então tem que baixar a bola. Não é o nosso caso, não é isso? Claro que não. Né? Mas ao longo do próximo mandato a gente vai ter muito tempo para apertar esse pessoal, né? Deputado, obrigado. Rogério. Até mais. Deixa eu fazer um intervalo, deputado. Continue aí, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com mais um convidado. Até já.